começou nesse domingo, dia 31 de outubro, em Glasgow, na Escócia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP26. Isso mesmo, já é a 26ª reunião entre os líderes das quase 200 nações que tentam discutir e achar uma solução para a crise climática em que estamos metidos. Mas agora não há mais tempo para esperar uma próxima reunião, porque a gente já está sentindo na pele os impactos dessa emergência climática que é causada em grande parte pela influência humana no clima. Para entender um pouco mais da importância dessa COP26 em Glasgow, na Escócia, vale a gente fazer um resgate histórico, né? A COP1 aconteceu na Alemanha em 1995, muito na esteira da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, conhecida como ECO 92 ou Rio 92, que foi quando discutiu-se mais a fundo a questão climática, né, no planeta. O Brasil sempre foi protagonista, principalmente a partir da Rio 92, sempre foi protagonista nessas discussões e foi um momento muito importante porque ele assumiu uma certa liderança entre os países em desenvolvimento para também exigir uma contrapartida, exigir uma nova posição desses países ricos nessa relação climática. Um trabalho de encontrar uma solução e um caminho conjunto compactuado entre as nações. E aí que começaram as COPs. Em 2015, é verdade, teve um grande avanço com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris conseguiu, de alguma maneira, compactuar e chegar a um certo consenso entre as nações de que era preciso fazer alguma coisa para limitar o aquecimento do planeta em até 1,5 graus até o final do século. E a gente vem falhando miseravelmente nisso. O Acordo de Paris, ele precisa ainda ser de alguma maneira implementado. Então a COP26 vem muito nesse sentido. Tem 3 pontos muito importantes que vão ser discutidos agora em Glasgow, na Escócia, e que talvez vão dar um norte e para a gente entender também o que está se tratando agora. Um desses pontos são as NDCs. NDCs são as contribuições nacionalmente determinadas. O que o Acordo de Paris diz, né? O que ele determina? Que cada país vai tomar a sua iniciativa e vai assumir um compromisso local ou com os governos subnacionais, né, de quanto vai cortar nas emissões de gases de efeito estufa. Isso é a NDC, que são as contribuições que cada país diz que vai fazer, né? E aí, a cada 5 anos tem uma revisão dessa NDC, sempre tentando metas mais ambiciosas, né? E que infelizmente não é o que vem acontecendo. Principalmente o Brasil e o México foram 2 países que tentaram estender um pouco esse limite e tentando fazer o que chamam de pedalada climática, né? Tentaram mudar a base de cálculo das emissões para permitir que o Brasil, por exemplo, conseguisse emitir um pouco mais do que estava acordado, do que tinha colocado na sua NDC lá em 2015. Isso no México, por exemplo, foi judicializado, a justiça obrigou o governo mexicano a voltar atrás e manter a meta inicial, mas esse é um ponto, são essas NDCs. Como se a gente estivesse no bar, todo mundo bebendo, dividindo a conta, e na hora de dividir a conta, cada um faz a sua contribuição individual. Ah, eu tomei 3, eu tomei 2, e cada um paga, mas a conta não está fechando. Se a gente seguir todas as NDCs de todos os países, a temperatura do planeta no final do século vai estar entre 3 e 4 graus mais alta. Então a gente precisa de contribuições, de determinações de cada país, né? Metas mais ambiciosas para a gente conseguir ficar num 1,5 graus ali nesse limite. Um outro ponto é o fundo do clima. Existe um fundo sendo feito para indenizar, para compensar algumas das nações que vão sofrer e que já estão sofrendo com a emergência climática. Por exemplo, Moçambique, que não vê chuvas há muito tempo e está sofrendo com essas secas. Ou países que vão sentir a variação do nível da água, do mar, ou então com grandes ciclones, com tornados, tempestades, períodos longos de seca, grandes inundações, toda essa dinâmica do clima que está sendo abalada e está de fato sendo impactada, né? E está impactando muitos países, e principalmente os países mais pobres
que têm menos recursos vão ser os que primeiro vão sentir esses efeitos, né? E aí entra um termo que vai ser muito falado, e eu vou tentar trazer muito aqui, que é a justiça climática, né? Os países ricos, mesmo dentro dos países ricos, as populações mais pobres que vão sofrer primeiro, vão sentir primeiro esse impacto. Então é preciso olhar para isso. E a COP26 vem um pouco com essa ideia, com essa tentativa de organizar melhor isso e fazer o que é a justiça climática. Esses são dois pontos muito importantes. E um terceiro ponto importante é a questão do crédito de carbono, que não ficou muito definido como que vai funcionar esse mercado do crédito de carbono. A questão do crédito de carbono é mais ou menos assim: eu sou o Brasil, eu assumo lá dentro da minha contribuição nacionalmente determinada uma emissão X de carbono. Mas o meu país, um país vizinho, vamos dizer o Peru, a Colômbia, está superando a meta dele. E aí eu vou comprar o crédito de carbono dele. Ele está com estoque de carbono no caixa, digamos assim. É como se transformasse o carbono, a captura de carbono ou a emissão de carbono numa moeda. Então isso é uma outra questão que vai ser muito discutida na COP26 e que o Brasil tem muito interesse nesse mercado de carbono, porque o Brasil poderia ser um dos principais países que capturam carbono, né? Isso se a gente conseguir controlar o desmatamento na floresta. Para acompanhar a COP26 de perto lá em Glasgow, a gente está contando com a colaboração do Mauro Pereira, que é diretor executivo da Defensores do Planeta. Então ele vai mandar para a gente um pouco do que ele está vendo, o ponto de vista dele e como que ele está enxergando essas movimentações lá na COP26. Diz aí, Mauro. Estou aqui direto da COP26, falando para vocês, trazendo aqui rapidamente um resumo de como foi hoje. Hoje nós tivemos pela manhã a abertura da conferência, tendo as falas, por exemplo, do Sr. Alok Sharma, o representante do governo britânico, né, o representante da conferência, dando as boas-vindas aos delegados, né, os representantes dos países, da sociedade civil, convidados e jornalistas. And the IPCC report in August was a wake-up call for all of us. It made clear that the lights are flashing red on the climate dashboard. That report, agreed by 195 governments, makes clear that human activity is unequivocally the cause of global warming. And we know that the window to keep 1.5 degrees within reach is closing. O IPCC, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que envolve mais de 800 cientistas do mundo todo, representando quase 200 países, e que eles analisaram estudos feitos no mundo inteiro, com uma distribuição inclusive geográfica desses estudos e desses cientistas, né, para entender as diversas áreas do planeta, não só onde tem mais pesquisa sendo realizada, mas entender os efeitos da crise climática. E o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, nesse relatório, aponta a inequívoca interferência humana no desenvolvimento, no desequilíbrio climático. Para entender um pouco mais o que trouxe esse relatório, eu vou colocar aqui no card um videozinho, que tem um vídeo que eu falo e dou uma esmiuçada melhor no que trouxe o primeiro relatório do IPCC nesse ano de 2021. Agora vamos voltar e ouvir um pouco mais do Alok Sharma lá na COP26. Friends, in each of our countries, we are seeing the devastating impact of a changing climate. Floods, cyclones, wildfires, record temperatures. And we know that our shared planet is changing for the worse. And we can only address that together through this international system. And we know what we need to do, because 6 years ago in Paris, we agreed our shared goals. We said we would protect people and nature from the effects of climate change. We said we would get finance flowing to climate action. And we said we would limit the rise in global temperature to well below 2 degrees, pursuing efforts towards 1.5. The rapidly changing climate is sounding an alarm to the world to step up on adaptation, to address loss and damage, and to act now to keep 1.5 alive. And we know that this COP26, is our last best hope to keep 1.5 in reach. E na parte da tarde nós tivemos duas grandes reuniões, uma do corpo técnico da conferência,
falando, por exemplo, como vai ser a entrada de fato do Acordo de Paris, do Fundo do Clima, da questão da troca de tecnologia, ciência e tecnologia entre os países e também do órgão que assessora a convenção, né? E o que pasme vocês, o que sentiu muita falta, foi até cobrado aqui em algumas falas, foi a ausência, né, exatamente do Brasil. Eu estou aqui do ladinho da cadeira do Brasil. Nós não encontramos representantes da delegação brasileira. O que será que aconteceu? Por onde será que a delegação está? Né? Sabemos que a delegação é a segunda maior delegação desta COP, né? São 100 pessoas, e hoje não tivemos a presença de ninguém aqui. E aí, o que achou desse primeiro dia da COP26, direto lá de Glasgow, na Escócia? Coloca aí nos comentários qual que é a sua esperança, né? Essa que é uma das principais reuniões da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que pode determinar aí o nosso futuro como espécie no planeta. Se você ainda não fez, se inscreva no canal, clica no joinha para chegar esse vídeo para mais gente e considere a possibilidade de se tornar membro apoiando a produção de conteúdo aqui na Cumulus TV. Segue a gente também lá nas redes sociais em @CumulusTV. Valeu, até a próxima!